Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Posso comer as sobras, senhora? Mas bastou um olhar para ela e tudo mudou. Era uma noite de outubro na cidade de Nova York. O ar estava fresco, quase cortante, com aquele gosto metálico típico das primeiras ondas de frio. As árvores, ainda tingidas de vermelho e dourado, perdiam lentamente as folhas que dançavam nas correntes de ar entre os prédios. A cidade, no entanto, nunca parou. Táxis amarelos uniam pelas ruas como relâmpagos nervosos, suas buzinas se misturando a sirenes distantes, formando uma sinfonia urbana. Os transeuntes caminhavam rapidamente, golas levantadas, casacos puxados até o pescoço, ansiosos demais para olhar para as estrelas abafadas pela luz artificial. Nova York brilhava como um diamante sob tensão, bela, viva, indiferente. Na vizinhança de Chelsea, um dos mais elegantes e procurados de Manhattan, galerias de arte se alternavam com boutiques de grife e prédios de vidro. No centro dessa agitação estava um restaurante chique, a Sala de Carvalho por trás de sua fachada de tijolos reformada. O calor dourado dos lustres e velas convidava a uma intimidade aconchegante e a uma elegância serena. Era um lugar onde as reservas eram feitas com semanas de antecedência, onde cada prato era uma obra de arte e onde o silêncio falava mais alto que as palavras. Lá dentro, garçons de paletó preto deslizavam entre as mesas com uma precisão de balé. As toalhas de mesa brancas e imaculadas refletiam a luz suave dos lustres. O aroma de trufas, manteiga derretida e vinho tinto envelhecido pairava no ar. As conversas eram discretas, contidas, quase sussurradas, pontuadas pelo tilintar delicado de copos de cristal e pelo farfalhar suave de guardanapos de linho. Sentado sozinho em uma mesa perto da janela saliente com vista para a rua, Madeleine Turner olhava fixamente para o celular. Usava um vestido preto simples e estruturado, de um estilista parisiense, e um blazer justo cujo corte impecável refletia sua propensão ao controle. Seu cabelo castanho estava preso em um coque elegante, e suas unhas estavam pintadas de um elegante vermelho escuro. Em seu pulso, um relógio suíço brilhava levemente na penumbra. Aos 42 anos, Madeleine era uma figura temida no mundo financeiro de Nova York. Diretora-gerente da Turner e Dowling Capital, ela construiu sua carreira com base em decisões frias, noites sem dormir e solidão desavergonhada. As revistas a chamavam de Rainha de Wall Street, mas seus colegas sussurravam que ela não tinha coração nem fraqueza. Ela não via isso como um insulto. Para ela, a fraqueza custava caro. Naquela noite, como tantas outras, ela estava jantando sozinha. Um prato de risoto de cogumelos selvagens com lascas de parmesão estava à sua frente, quase intocado. Ela comeu mecanicamente, sem realmente sentir o gosto. Os sabores passaram por sua língua sem deixar rastros. Sua mente estava em outro lugar, nos números, nos prazos, nas estratégias a serem finalizadas antes do fechamento dos mercados asiáticos. Seu telefone vibrava a cada 30 segundos. Ela atendia entre mordidas com a testa franzida e o olhar tenso. Ela não via o mundo ao seu redor, nem os olhares discretos que admiravam sua presença, nem o casal apaixonado a 2 mesas de distância, nem a vida que se movia suavemente naquele casulo de luxo. Mas alguém a viu. Lá fora, do outro lado da janela, sob um velho poste de luz cuja luz tremulava como uma vela apagada, uma figura permanecia imóvel. Uma garotinha paralisada pelo frio, com os braços cruzados sobre o peito, observava a cena atentamente. Seu nome era Ter Esperança, e ela tinha apenas 7 anos de idade. Suas bochechas estavam vermelhas de frio, suas mãos tremiam nas luvas furadas. Ela usava um suéter velho e largo, com as mangas caindo sobre os pulsos e jeans rasgados no joelho. Seus sapatos, gastos até a sola, estavam molhados por causa de uma poça d'água que ela não conseguirá evitar. Seu chapéu, pequeno demais, estava manchado, mas cobria suas pequenas orelhas congeladas. Ela não olhou para as pessoas nas mesas, para a decoração luxuosa, ou para os garçons de terno. Ela não olhou só uma coisa, prato da Madeleine. Um prato quase cheio, que a mulher, visivelmente distraída, parecia pronta para levar, sem nem mesmo ter tocado nele. Hope não comia desde ontem. Sua mãe, doente, não tivera forças para se levantar naquela manhã. No abrigo insalubre onde dormiam, não havia mais nada, nem pão, nem sopa, nem esperança. Ela vagara pelas ruas sozinha, na esperança de que algum passante deixasse um bilhete, que algum café jogasse algo no lixo. Mas nada. E então ela viu uma mulher atrás do vidro. Após longos minutos de hesitação, onde o medo lutou contra a fome, Ter Esperança respirou fundo.
Ela cerrou os punhos pequenos e trêmulos, apoiou-se nas pernas dormentes de frio e empurrou delicadamente a grande porta de vidro do restaurante. Uma lufada de calor a envolveu imediatamente, quase brutal em sua suavidade. O ar quente e perfumado acariciou seu rosto como um bálsamo, e ela piscou várias vezes, surpresa com a luz dourada após a escuridão gélida da rua. O cheiro de pão quente e manteiga derretida, molhos de ervas e carnes assadas a invadiu. Seu estômago se contraiu dolorosamente. Ela quase cambaleou, como se estivesse tonta com tantas promessas inatingíveis. Ela deu um passo, depois outro, tão discreta quanto uma sombra. O piso de mármore brilhava sob seus sapatos gastos. Ao seu redor, as mesas ocupadas por homens de terno e mulheres elegantes pareciam flutuar em uma bolha de ignorância. Ninguém a notou. Os garçons, apressados, mas graciosos, passaram por ela sem olhar. Ela não deveria estar ali. Ela não fazia parte da decoração. Mas ela continuou avançando, com as pernas esticadas como se pudessem traí-la a qualquer momento. Seu olhar nunca se desviou do prato de risoto cremoso, deitada sobre uma toalha de mesa branca e imaculada. Ela quase conseguia sentir seu calor, seu aroma amadeirado. E a mulher ali, tão linda, tão ereta, nem parecia se importar. Hope finalmente parou bem em frente à mesa. Ela olhou para cima. Com licença, senhora. Ela sussurrou, sua voz quase inaudível, como uma respiração. Madeline Turner não levantou os olhos imediatamente. Estava terminando uma mensagem no celular. O estrondo silencioso do mundo adulto. Ela respondeu mecanicamente, sem emoção. Sim? Então a menina acrescentou. Posso ficar com suas sobras? Silêncio. O mundo parecia ter parado. Madeline ergueu lentamente a cabeça, com um suspiro de irritação mal contido. Seu olhar, endurecido por anos de poder, estava prestes a afastar o intruso. Mas o que ela viu, a pegou de surpresa. Ela esperava um rosto suplicante e lamentável, como aqueles que ela às vezes passava nos sinais vermelhos sem realmente olhar para eles. Mas não. Os olhos da menina eram grandes, castanhos, luminosos apesar do cansaço. Não havia súplica ou fraqueza naquele olhar. Havia de fome, sim, uma fome física profunda, mas também uma estranha dignidade, como se a menina já soubesse que valia muito mais do que lhe fizeram acreditar. Havia uma mistura de coragem e dor reprimida, uma maturidade que jamais deveria ser vista nos olhos de uma criança. E aquele olhar, aquele apenas olhe, transpersa Madeline. Ela, a intocável, a CEO gélida. Aquela que renunciara à ternura pelo poder, que erguera muros entre si e o mundo. Sentiu uma pontada violenta no peito. Um nó antigo despertou em sua garganta. Algo que ela não sentia há muito tempo. Ela lentamente abaixou o garfo, como se estivesse largando uma arma. Seu tom também mudou. Perdeu a aspereza automática, aquela firmeza profissional que só servia para manter os outros à distância. Sua voz tornou-se mais suave, mais grave, quase frágil. Qual o seu nome? Ter esperança, disse a menina, quase inaudível, com os olhos baixos. Esse nome. Madeline repetiu em sua cabeça ponta esperança. Esperança. Você está sozinho? Hope assentiu lentamente com os olhos baixos como se falar fosse um esforço imenso. Sua voz, trêmula, saía em fragmentos pontuados por silêncios. Minha mãe, o nome dela é Angela. Ela está doente. Ela não consegue se levantar há 2 semanas, eu acho. Ela tosse muito e está com dor de barriga. Estamos dormindo em um armazém velho. Está frio, cheira mal. Não tem cama, só caixas de papelão. Não comemos nada desde ontem de manhã. Ela hesitou, depois acrescentou, ainda mais baixinho, como se tivesse vergonha de uma dor que não era sua. Papai morreu no inverno passado. Ele tinha câncer. Sentia muita dor. Desde que ele partiu. Tem sido difícil. Muito difícil. Essas palavras, ditas com tanta simplicidade, sem emoção ou lágrimas, apenas a crueza da verdade, deixaram Madeline sem fala por alguns segundos. Era como se a criança estivesse contando o cotidiano, enquanto ela descrevia uma tragédia. Sem pensar, Madeline se endireitou, levantou a mão e tocou levemente o ombro de um garçom que passava pela mesa deles. Em tom firme, mas calmo, ela disse, traga uma refeição de verdade. Uma boa. Frango assado, legumes quentinhos, sopa caseira, e chocolate quente com chantilly. E uma cesta de pães. Sirva aqui na minha mesa. O garçom, surpreso, hesitou por um segundo, olhou brevemente para Hope, depois assentiu e foi embora. Os olhos de Hope se arregalaram. Sua mãozinha agarrou nervosamente a barra do suéter enorme. Ela abriu a boca e gaguejou, mas, eu só queria suas sobras. Sua voz quase falhou na palavra restos, como se percebesse que talvez tivesse pedido demais.
Mas Madeline, pela primeira vez em muito tempo, sorriu, um sorriso verdadeiro, suave, sem aspereza. Ela balançou a cabeça lentamente. Você não precisa das minhas sobras, Hope. Ela fez uma pausa e então acrescentou com uma voz ainda mais suave. Você merece muito mais do que isso. Então houve um momento de silêncio. Um daqueles silêncios cheios de significado. Não um vazio, mas um espaço onde algo nasce, suavemente. Hope olhou para baixo e, sem realmente ousar sentar-se, permaneceu de pé, ereta, com as mãos entrelaçadas, como uma hóspede envergonhada em um mundo que não lhe pertencia. Quando o garçom voltou com uma bandeja fumegante, seus olhos brilharam brevemente. O cheiro de frango, pão quente e chocolate doce subiu até ela como um sonho. Ela se sentou timidamente e, com uma lentidão quase sagrada, começou a comer. Madeline olhou para ela em silêncio. Ela não via mais uma criança suja e faminta. Via uma versão esquecida de si mesma. Um reflexo que ela havia trancado em um quarto sem janelas por anos. Ela sentiu algo dentro dela, derreter, rachar. Uma velha muralha interna de controle, frieza e negação estava se rompendo. Ela se lembrou. Ela se lembrava daquele pequeno apartamento no Bronx, onde crescerá com seus 2 irmãos mais novos, criada sozinha pela mãe, Deborah, uma mulher corajosa, mas exausta, que trabalhava durante o dia em uma lavanderia e à noite em um supermercado. Ela se lembrava da água quente que faltava com frequência, dos dias sem jantar, dos olhares de pena que ela odiava mais do que tudo. Lembrava-se do orgulho da mãe, que se recusava a implorar, mesmo com a barriga gritando. Lembrava-se também do frio, do silêncio, daquela sensação constante de ser invisível. E ela se viu novamente na idade de Hope, segurando um saco plástico contendo sobras de pão seco e uma lata de comida, trazida do abrigo do bairro. Ela se viu novamente determinada a nunca mais depender de ninguém, a nunca mais passar fome, a nunca mais ser vulnerável. Mas naquela noite, naquele restaurante de luxo, diante daquela criança que comia com respeitosa lentidão, Madeline entendeu que ao enterrar aquela parte de si mesma, também havia enterrado uma parte essencial de sua humanidade. A esperança reabriu aquela porta. Sem saber. Simplesmente pela sua presença. Por aquele olhar. Por aquela fome silenciosa e aquela dignidade intacta. E Madeline Turner, a mulher gélida dos altos escalões das finanças, sentiu seus alicerces vacilar. Não por fraqueza, não. Por verdade. Madeline insistiu em acompanhar Hope de volta ao lugar que ela chamava de lar. A garota instintivamente quis recusar, como se temesse que sua verdade nua e crua fosse revelada. Mas algo nos olhos de Madeline, nem pena nem condescendência, apenas uma vontade firme e gentil, a fez concordar. Caminharam juntas pelas ruas frias de Nova York. O vento fazia os jornais dançarem nas calçadas, e os transeuntes passavam apressados sem notá-los. Madeline, em seu casaco de lã feito sob medida, contrastava fortemente com Hope, agasalhada em um suéter furado, grande demais para ela. A jornada foi silenciosa, mas não vazia. Havia aquele fio invisível entre elas, tecido apenas pelo compartilhamento de uma dor que nenhuma delas havia realmente expressado em palavras. Ao chegarem em frente ao antigo prédio industrial, Madeline sentiu um nó na garganta. O armazém estava em ruínas, com as janelas quebradas substituídas por plástico e papelão. Um cadeado simples e enferrujado pendia de uma porta improvisada. Hope olhou para ela como se fosse pedir desculpas. Está aqui. Lá dentro, o frio penetrava nas paredes. Um cheiro de mofo, semelhante ao de drogas, pairava no ar. Cobertores estendidos no chão formavam uma cama fina. Ali, sob várias camadas de tecido, jazia uma mulher com um rosto pálido, emaciado, mas incrivelmente digno. Mãe, sussurrou Hope, ajoelhando-se ao lado dela. Eu trouxe alguém para você. Angela Davis abriu os olhos lentamente. Apesar do cansaço extremo, tentou se sentar ao ver Madeline. Tentou sorrir, parecer forte. Olá, disse ela fraca. Sinto muito ver você nesse lugar. Essa simples frase quebrou algo em Madeline. Não era um apelo, nem uma reclamação. Era uma desculpa, quase vergonhosa, para uma pobreza que não era uma escolha. Madeline sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela se ajoelhou, pegou a mão dele e disse suavemente, não se desculpe, Angela. Sou eu quem pede desculpas. Ela não pensou mais. Não era hora de pensar em termos de estratégia, orçamento ou protocolos. Era um momento humano. Pegou o celular, ligou para sua assistente pessoal e, em seguida, para seu contato em uma incorporadora imobiliária que conhecia desde que começou. Quero um apartamento amanhã. Mobiliado, limpo, aquecido. No Brooklyn, perto de uma escola. Sim, imediatamente. Então ela chamou um médico, depois um motorista.
Em questão de horas, Madeline Turner, a exigente CEO de uma multinacional, transformou um abrigo miserável em uma ponte para uma vida melhor. No dia seguinte, Angela e Hope se mudaram para um apartamento pequeno e aconchegante no Brooklyn, com paredes ainda brancas, mas já cheias de esperança. Havia uma cama de verdade para Hope, lençóis limpos, uma cozinha funcional e, acima de tudo, silêncio, aconchego e dignidade restaurada. Madeline cuidou de tudo, dos cuidados médicos de Angela, da matrícula escolar de Hope, das roupas, dos livros e de uma nova mochila. O que começou como um simples gesto de compaixão rapidamente se transformou em algo mais profundo. Hope vinha jantar em sua casa todas as sextas-feiras à noite. Bateu timidamente à porta e sentou-se à grande mesa de mármore como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Falou sobre a semana, riu e fez 1000 perguntas sobre os livros da biblioteca ou as pinturas nas paredes. Ela encheu o apartamento com sons esquecidos, luz e inocência. Angela, por sua vez, recuperava gradualmente as forças. Suas bochechas estavam coradas. Ela recuperava o entusiasmo pela vida, começando a ler e escrever novamente. Madeline até lhe deu um laptop, com uma promessa: quando você melhorar, poderá fazer o que quiser. Até voltar para a faculdade se quiser. E Madeline? Ela também estava mudando. Sem perceber, estava se abrindo novamente. A esperança a lembrava da pessoa que ela era antes do sucesso se tornar um muro. Ela estava redescobrindo coisas simples: assar um bolo, ouvir sem julgar, doar sem esperar nada. Ela se viu sorrindo ao chegar em casa, ansiosa pelas sextas-feiras, sentindo-se menos sozinha. Naquela noite, no armazém gelado, Hope reabriu uma porta. Mas nas semanas seguintes, ela acendeu uma luz que Madeline pensou estar apagada para sempre. 1 ano se passou desde aquela noite em que Hope timidamente abriu a porta daquele restaurante em Manhattan. Muita coisa havia mudado desde então, mas algumas luzes ainda brilhavam intensamente. Naquele dia, Madeline Turner estava no pequeno auditório de sua escola primária no Brooklyn. As paredes estavam decoradas com desenhos coloridos, slogans animadores e guirlandas de papel. A atmosfera era alegre, cheia de promessas infantis. No entanto, em meio à multidão barulhenta e entusiasmada, Madeline sentiu-se estranhamente comovida, quase vulnerável. Ela usava uma roupa simples, bem diferente dos ternos formais que usava no escritório, um suéter leve e jeans. Seus olhos, normalmente tão frios e controlados, brilhavam com uma luz que ela havia esquecido há muito tempo, a do orgulho puro, incalculável, desmascarado. Quando o nome de Esperança Davis foi chamada, um silêncio respeitoso se instalou. A menina de 8 anos caminhou confiante em direção ao palco, com sua nova mochila nas costas e as bochechas levemente coradas de emoção. Ela havia crescido, não apenas em altura, mas também em confiança e graça. Madeline sentiu lágrimas brotarem dos olhos. Contive-as com dificuldade. Aplaudiu com todo o entusiasmo e ternura de uma mãe amorosa, muito mais alto do que em qualquer sala de reunião em que já havia falado. Aplaudiu por cada linha que Hope leu, por cada esforço, por cada batalha silenciosa vencida. Nos olhos da menina havia aquela luz suave, aquela chama interior que nunca se apagava. Aquela luz que Madeline vira pela primeira vez naquela noite de outubro, atrás da janela de um restaurante luxuoso. Mas hoje ela brilhava ainda mais forte, alimentada pelo amor, pela segurança e por uma esperança renovada. Hope não encontrou apenas uma refeição quentinha naquela noite. Ela encontrou uma presença. Uma mão estendida, uma família inesperada, um refúgio. E Madeline ela recebeu ainda mais, um motivo para acreditar na bondade, um motivo para baixar os muros, um motivo para acordar todas as manhãs com a convicção de que suas escolhas poderiam mudar vidas, não apenas números. Ela havia descoberto que além do sucesso material, havia uma humanidade à qual ela também pertencia. Olhando para Hope, orgulhosa naquele palco, Madeline sentiu que a história delas estava apenas começando. Que juntas, elas haviam superado uma tempestade e agora marchariam em direção a um futuro repleto de luz e possibilidades. E enquanto os aplausos continuavam a ecoar pela sala, Madeline sabia com profunda certeza que nunca mais deixaria outra Hope nas sombras.